Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate da turma do Equipe F sobre o BAP e a Leila. O BAP questiona empréstimo da Crefisa ao Vasco. Vamos ver a resposta da Leila. Chegou o momento mais esperado do programa de hoje. O jogo entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras já começou. A bola vai rolar efetivamente daqui a 2 domingos. O segundo jogo do Flamengo na volta da data FIFA, terceiro do Palmeiras na volta da data FIFA, mas está pertinho. Quando a gente for ver, já vai ter começado. Já começou, na verdade, como eu disse. Ontem tivemos a turma, o grupo do futebol do Flamengo, mais o presidente, mais o BAP, explicando aos conselheiros lá na Gávea o porquê de toda essa questão envolvendo a Libra, o bloqueio da verba para os outros clubes pertencentes à Liga, a Libra. O BAP, claro, admitindo que o documento foi realmente assinado, já se viu, inclusive, esse documento já tornou-se público pelo Rodolfo Landim, explicando que à época da assinatura não discutiu-se como se deveria as questões mais específicas de audiência, plataformas diferentes, pay-per-view, enfim, um assunto bastante denso. O BAP conhece muito do assunto, porque durante anos e anos e anos foi presidente da Sky, ele sabe tudo sobre direitos de televisão, enfim, pay-per-view, domina demais a área. Mas o que mais chamou atenção ontem nessa reunião do Conselho foram as alfinetadas do presidente do Flamengo a presidente do Palmeiras, ou na presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Vamos ouvir a primeira delas. O número do Flamengo, sem entrar em detalhes técnicos, é de 29%. Então, isto posto, nós somos os maiores em redes sociais. Nós somos os maiores em público médio. Somos cumpridores de todas as nossas obrigações legais, comerciais, trabalhistas. O Flamengo não deve nada a ninguém. Praticamos o que há de melhor em termos de fair play financeiro no mundo. Ninguém no Brasil faz o que a gente faz. Praticamos o fair play esportivo também. Quer um exemplo? Nós dividimos um campo com o Fluminense, 70 jogos por ano, gastamos uma fortuna para manter o gramado em boas condições. Hoje o gramado está em boas condições. Tem clubes que são ricos, que são SAFs, têm dinheiro, e estão jogando em gramado sintético. Então a gente não privilegia só a parte financeira, a gente também privilegia a parte esportiva. Aí ainda, em cima do assunto da renegociação dos valores de cotas de pagamentos da televisão, enfim, essa história ainda vai longe, vai para a justiça, e os clubes que estão com o Pires na mão, Pascoal, ainda devem demorar um pouquinho a receber tal bolada. O Palmeiras é certamente o que menos necessita desse dinheiro, tanto que a sua presidente se dá o luxo de, não via Palmeiras, mas via Crefisa, e a empresa em que ela é dona, acabou emprestando ao Vasco da Gama 80 milhões de reais na semana passada. Por conta disso, vazou um áudio do BAP nessa mesma reunião do Conselho, dando uma estilingada nessa atitude da Leila. Gente, a gente está falando desse problema da Libra, e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem, ou eles pedem garantia de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco por cento das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Mene compraram o Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma questão. A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Assim, que existe uma agenda, eu não tenho a menor dúvida que tem. Qual é a agenda, o tempo vai dizer.
E o negócio, a resposta veio rápido. Toma lá da cá, trio. A Leila Pereira respondeu ao BAP e a gente vai ler as aspas do que disse a presidente do Palmeiras. O presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras, sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados, incluindo os das gestões anteriores. Pode mudar a página. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Aí cabe uma explicação sobre essa parte da Netflix. Quando o BAP era presidente da Sky, a Sky, à época, voando baixo, vivendo um momento importante, um grande momento, ele disse que, se preciso, compraria a Netflix, algo que não ocorreu. Pascoal, o circo realmente pegou fogo. Eu acho assim, eu gostaria de recorrer primeiro à tabela do Campeonato Brasileiro para poder explicar a situação. A tabela do Campeonato Brasileiro aponta o Palmeiras na liderança com um jogo a menos do que o Flamengo, esse jogo de sábado contra a equipe do Juventude. E se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras passa a ter 3 pontos à frente do Flamengo, com um confronto direto que vai ser realizado no Rio de Janeiro. Aí o Palmeiras pode jogar, inclusive, por um empate. Para a sequência do campeonato, com os resultados se vierem, o Palmeiras ser campeão, não precisando de uma vitória diante do seu maior rival no Campeonato Brasileiro. Gente, preste atenção no seguinte, a diferença do primeiro colocado, do primeiro e do segundo, que tem 55 pontos, para o quarto colocado, que é o Botafogo tem 43 pontos contra 55. 12 pontos. São 12 pontos de diferença. É claro que o Campeonato Brasileiro está polarizado entre Flamengo e Palmeiras e o Cruzeiro tem 52, mas eu acho que o Cruzeiro ainda está na luta. Muito embora as pessoas entendam que o Cruzeiro está fora dessa disputa, mas para mim o Cruzeiro não está não, porque Botafogo e Bahia tem 43, Botafogo, Bahia e Mirassol tem 43 pontos. Eles estão a 12. Aquele que está brigando ainda por uma possibilidade de Libertadores da América, que é o Fluminense, tem 38 pontos. 38 para 55. Olha a diferença no campeonato. O que eu estou dizendo é o seguinte, claro que cachorro grande briga com cachorro grande. É o caso do Palmeiras contra o Flamengo. É a luta deles. A luta é desestabilizar o adversário. A luta não é porque emprestou, porque deixou de emprestar, porque eu pago minhas contas em dia, porque ele paga a conta em dia, isso aqui. Eu acho que assim, tem falta de gentileza, tem falta de cortesia, tem falta de posicionamento, de postura. Claro que tem. Mas isso é porque é Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo disputaram todos esses últimos campeonatos brasileiros, exceção feita ao Botafogo, campeão no ano passado. Há um pouco mais de meia década que eles monopolizam o futebol brasileiro, então, com raríssimas exceções. Atlético Mineiro e Botafogo. Isso está muito claro na história de que eles estão se debatendo. Há uma instabilidade entre os dois. Eu queria usar outra palavra, mas eu vou usar só instabilidade. Certo? Só instabilidade. Por quê? Porque o Palmeiras ganha, o Flamengo ganha. Ah, mas a última vez que o Palmeiras se enfrentaram na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, quem é que ganhou? A final da Libertadores, o Palmeiras. Então, e tem a probabilidade de ser novamente nesse ano uma final de Palmeiras e Flamengo. Bastante grande. Gente, o Nelson Batista me ensinou isso e eu aprendi. Ninguém briga pelo jogo que acabou. É pelo jogo que vai acontecer. Eu não vou reclamar porque o jogo acabou aqui, acabou. Mas eu tenho que reclamar porque o jogo ainda vai acontecer. E o jogo é daqui 2 semanas. O jogo é daqui 2 semanas. E cada um acusa o outro com um argumento que tem. Eu acho que isso... Eu penso que isso fora de... Assim, para o futebol, isso é muito ruim. Sabe por que é muito ruim? Porque o torcedor acaba sendo utilizado por esses dirigentes dessa forma. E acabam brigando sem necessidade. Porque a briga tem que ser dentro de campo. Porque o presidente não pode bater pênalti. São os jogadores que vão jogar. E essa briga tem que ser entre os jogadores. Aliás, nem sei se é briga. É um jogo de futebol. Eu não gosto de palavra bélica para definir jogo de futebol. É uma luta que tem que acontecer dentro de campo. É a luta pela vitória. É a batalha pelo sucesso. É a batalha pelo resultado. E eu acho que isso tem que se transformar em futebol. Nesse instante, quando acontece um fato como esse, eu acho que algumas entidades que são maiores, são superiores, como a CBF, deveriam chamar os dois. Vocês estão atacando o futebol brasileiro. Vocês não estão produzindo a favor do futebol brasileiro. Quando um ataca o outro, vocês estão prejudicando o nível. Vocês podem transformar o futebol brasileiro numa batalha campal entre torcedores, entre pessoas que não têm nada a ver.
Vocês estão se utilizando de pessoas que podem se degladiar numa situação que seja ruim para a sociedade de uma forma geral. Mas isso é a minha opinião. Agora, o BAP pode reclamar que a Leila tem uma empresa que, inclusive, aluga avião para algumas outras equipes. Nem estava cobrando aluguel de algumas equipes, por quê? Porque não tinha a autorização de voo internacional, só usava voo nacional. Agora que tem todas as autorizações, continua alugando avião. É proibido fazer isso, não? A empresa aérea pode alugar avião? Uma empresa que lida com o setor financeiro pode emprestar dinheiro? Aliás, para emprestar dinheiro... Você não vê conflito? Vou explicar para você. Aliás, para emprestar dinheiro para o Vasco da Gama, o que teve? Antes disso, uma concorrência. Para ver quem tinha a menor taxa, quem é que poderia emprestar o dinheiro. Teve uma concorrência. Você acha que a Crefisa emprestou 80 milhões de reais para o Vasco da Gama, por acaso? Eu não duvido do caráter de ninguém. Essa é uma coisa que eu não duvido. Não duvido de caráter de árbitro, não duvido de caráter de dirigente, Você não acha que tem uma segunda intenção? Eu não duvido do caráter de ninguém. Eu não duvido. Eu acho que é uma negociação comercial. Desconfia? Não desconfio. Eu não me dou o direito de desconfiar do caráter de ninguém. Não me dou o direito. Eu acho que as pessoas têm personalidade e caráter e cada um se posiciona da maneira que acha mais correta. Eu não duvido do caráter. Você já viu eu acusar algum árbitro? Não acuso. Eu posso dizer que ele errou, que ele é fraco, que é desconhecedor de arbitragem. Mas eu não discuto o caráter dele. Não discuto o caráter de dirigente, porque eu acho que ela tem uma empresa que proporciona esse tipo de situação. É uma empresa autorizada pelo governo e pelo Banco Central para fazer esse tipo de negócio. E eu não duvido do caráter da presidente do Palmeiras. Como eu não duvido do caráter do presidente do Flamengo. Você se surpreenderia se num futuro próximo a SAF do Vasco, a nova SAF do Vasco, tiver tudo a ver com a Leila Pereira? Ela disse que não. Eu tenho que confiar na palavra dela. Ela disse que não. Eu sou obrigado a confiar na palavra dela. Né? Porque ela sabe o que está falando e o que está fazendo. Ela disse que não. Por qual motivo que eu tenho de desconfiar disso? Se ela disse a palavra que não. Você desconfia? Não, eu não desconfio. Ah, bom, porque eu não desconfio da palavra da Leila. Eu não suspeito. Eu acho que pode acontecer. Eu não suspeito e não desconfio. Agora, tem gente que pode suspeitar, que pode desconfiar. Eu não desconfio. Já teve conversa. Já teve, não teve, Tetra? Eu também tenho a informação mais fidedigna possível que, quando o Pedrinho assumiu o Vasco, ele imaginava que a Crefisa, naquele momento, já fosse assumir a SAF do Vasco. Por favor, Tetra. Teve uma reunião, né? O Pedrinho com o marido da Leila. E essa repercussão não foi boa quando surgiu a possibilidade de um investimento das empresas, né, de ser dono da SAF do Vasco. E acho que o próprio torcedor do Palmeiras, não sei se foi a Mancha Verde, se a gente puxar no tempo, teve uma repercussão muito ruim, muito negativa, e isso esfriou-se, né? Cara, mas assim, se você tem empresas, se você é um investidor, eu não vejo assim. Tem muita gente que diz que pode ter o conflito de interesse, porque ser dono de duas equipes que disputam a mesma competição, isso é complicado. Mas com gestão diferente, com pessoas diferentes no comando, né, com profissionais diferentes, se você tem capacidade financeira para investir, porque esse empréstimo, pelas palavras do BAP, eu não li o contrato do empréstimo, eu não li nada. Mas pela entrevista, estou indo pela entrevista. Pelo que o BAP fala na entrevista, a garantia foi porcentagem da SAF. Não foi isso? Ou eu entendi errado? Não, entendeu certo. Quando ele fala, quando você... Então, assim, se tem uma garantia, você já tem, no mínimo, uma porcentagem dessa SAF. Você acaba já sendo dono. Vai descontar esse valor. Não está executando, não está na gestão, não está tomando conta, mas você já tem como garantir uma porcentagem da SAF. Vovozinho, de alguma forma, a Crefisa, ela já... Só para te dar a informação aí, ó, a possibilidade, né, que o Pedrinho conversa com o marido da Leila e tal, foi em maio de 2024, 18 de maio de 2024, só para existir essa conversa, depois ela fala que o primeiro... Os dois saíram daqui do aeroporto de Congonhas, no avião particular só pra... dele
com o Pedrinho para o Rio de Janeiro, Só para conversarem lá só pra na sede do Vasco da Gama. Isso, só para reforçar o que você está dizendo. Vai lá, Bobozinho. Não, em cima disso, assim, cara, eu conheço a Leila, né, a família ali, o marido, eu conheço o BAP, eu não tenho tanta relação com o BAP, eu tenho até mais um contato quando vou ao Palmeiras com a Leila, porque ela me recebe, né? Se o BAP me recebesse, eu também iria. Não tenho problema nenhum. Gostaria muito de ir no Maracanã também, cumprimentar e tudo, mas nunca fui convidado. No Palmeiras eu já fui convidado. A Leila já me convidou para assistir jogo. Então eu estou no meu período de folga. Se eu sou convidado, eu tenho o direito de ir onde eu quiser. Então, assim, só estou deixando claro isso porque a minha opinião aqui não tem nada a ver de relacionamento com o Flamengo e com o Palmeiras, que todo mundo sabe da minha ligação e da minha identificação com os dois clubes. E muitas das vezes eu até sofro com isso, porque aqui no programa, quando eu falo uma coisa, dou uma opinião favorável a um, o outro me xinga, os outros torcedores me xingam. É só você entrar no YouTube aí, tudo que acontece isso. Mas eu estou aqui para dar minha opinião, eu não vou ficar em cima do muro, e eu acho que nessa confusão aí, faltou a Leila ser direta, porque ela na resposta aí, que está aí, ela não respondeu se emprestou, qual foi o objetivo do empréstimo, por quem emprestou. A colocação do BAP, ela não foi negada. Então, a Crefisa realmente emprestou 80 milhões para o Vasco da Gama e pegou uma porcentagem como garantia da SAF. Faltou, em vez de ataque, Netflix, isso, assim, eu estou olhando o que foi me informado aí nessa matéria, eu acho que faltou sim. O Flamengo não foi aí massacrado, o Flamengo, o BAP, né, no caso, porque ele bloqueou na justiça essa quantia que ia para todos os clubes, porque asfixiou todo mundo. Eu não vi em nenhum momento o BAP falando que queria prejudicar nenhum time. Ele diz que quer defender os direitos do Flamengo. Tem um contrato assinado? Tá, tem. Mas nesse contrato tem possibilidades dele como diretor, presidente, o cara que é o gestor do Flamengo, que conhece de transmissão, de direitos, dentro do que está no contrato, tentar reivindicar algo mais para o Flamengo, que ele colocou ali, tem 29% de aparição, é o time que tem mais visibilidade, que vende mais, que aparece mais. Ele, na visão dele, se é certo ou errado, na visão dele, ele acha que o Flamengo pode negociar uma quantia maior. Você acha que o Real Madrid ganha a mesma coisa do Girona? Que o Manchester United ganha a mesma coisa do time lá, o West Ham? O West Ham não, que é um time grande também, de um time menor da Inglaterra? Nas outras ligas existe isso, gente. Times com maior visibilidade, com maior aparição, têm uma fatia maior. O Flamengo e o Corinthians já têm essa fatia. Mas se no contrato tem essa brecha, e para isso ser exercido, tem que dar uma segurada na verba que está entrando, ele na justiça, infelizmente, a justiça proporciona isso, ele fez, visando o Flamengo. Eu não vi o BAP fazendo isso para asfixiar os outros clubes. Acaba acontecendo que os clubes, por incompetência de gestão ruim, estão no sufoco. A não entrada desse dinheiro causa um dano maior. Mas o BAP está fazendo isso para tentar, na justiça, ver nesse contrato se há a possibilidade do Flamengo ter uma fatia maior pela visibilidade que tem. Isso é discussão de justiça, não estou aqui dizendo se está certo ou errado, mas não vejo ilegalidade dele tentar isso. E todos os presidentes atacaram ele. Por causa do bloqueio, Ele deu a resposta. Agora ele vai... mas assim, eu quero concluir dizendo o seguinte, ele foi atacado, ele deu uma resposta. Por quê? Agora ele foi, mas ela emprestou 80 milhões, pegou uma garantia da SAF, eu acho pelo menos isso estranho. Faltou uma resposta da Leila, não o que ela falou. Ela falou ali só o que o Palmeiras vai fazer, o que o Palmeiras está fazendo, aí jogou entre linha negócio de Netflix, quando ele era da Sky, isso eu acho que não tem nada a ver. Vamos falar do que ele falou. Eu acho que a Leila tinha que responder. A Leila colocou, colocou claramente no nesse mínimo, há um manifesto dela. conflito de interesse. A Leila colocou claramente que ela não vai assumir a SAF no Vasco. Ela disse. Colocou que ela... Não vai assumir a SAF, está escrito lá no texto. Está escrito no texto. Mas Pascoal, ela adquiriu nesse empréstimo, existe uma cláusula que, se não for pago, ela é dona de tantos % da SAF. Mas uma cláusula que, se não for pago, ela é dona
de tantos por cento da SAF. Mas Mas assim, pelo menos eu gostaria de dar a minha opinião nesse sentido. Pelo menos o que eu vi, li, reli, pesquisei é o seguinte: o que aconteceu no negócio do Flamengo, o porquê o Flamengo bloqueou isso daí? Dentro da explicação do Zinho, que o BAP tem o direito, né, dentro do contrato, de questionar. O que acontece? O Landim assinou lá no ano passado, foi paga a primeira prestação, foi paga a primeira parcela, e aí ficaram com... tudo bem, pagou a primeira, mas vamos discutir, porque tem coisas aqui que nós temos que discutir, que ficou acordado lá na assinatura do contrato. Aí discutiram, acho que, se não me engano, foram 3 ou 4 tentativas de discussão, de ver o que não é, inclusive essas questões dos direitos televisivos, tal, que o BAP é mestre. E aí ele falou, peraí, se nós não discutimos, nós não acertamos, vocês vão pagar a segunda? Não, peraí, tá errado, vamos discutir primeiro. Aí ele foi lá e bloqueou. Pelo menos o que eu acompanhei de notícias, de tudo que aconteceu, foi isso. E aí, se está no contrato, se ele tem o direito, eu acho que está correto. Sabe por quê? Porque senão vira o Brasil. É que tinha assinatura do Landim concordando com aqueles termos. Tinha assinatura do Landim, mas também tinha discussão de que é o seguinte: nós iremos rediscutir isso daí ali na frente, porque eles assinaram, mas essa pendência ela permaneceu. Aí eles pagaram a primeira parcela e eles já iam pagar a segunda, só que eles não haviam chegado a um denominador comum nessa discussão de direitos televisivos, pago mais, pago menos, é o Flamengo, é isso e aquilo. Aí o Landim se sentiu prejudicado, falou assim, não, tudo bem, só que assim, nós vamos pagar a segunda e vocês não... Nós estamos com um negócio aqui para discutir, vocês querem receber o dinheiro, mas não querem discutir, não querem acertar o ponto que foi acordado quando da assinatura. A assinatura existiu? Sim, mas também existiu esse negócio. Você sempre imagina que a assinatura só vai acontecer depois que você tirou todas as dúvidas possíveis. Sim, mas resolveu todas as questões possíveis. Então, mas se você discute, se você faz 3, 4, 5 reuniões num todo e você não chega no denominador comum, é sinal de que quando você assinou, os outros clubes aceitaram esse tipo de condição. Que iriam rediscutir essa situação. Porque senão não teria nem discussão. Por que você vai assinar se você vai rediscutir aquilo? Simples, Raul, mas é o que eu estou dizendo. Então não deveria nem ter as 4 ou 5 reuniões que teve. Senão não deveria nem existir isso. É uma questão contratual. Isso está no contrato, uma possibilidade de discussão. Então, assim, se não houvesse acordo, né, entre as partes, quando eu assinei o contrato, nem deveria ter a primeira reunião para discutir as coisas. Assim, eu tenho dificuldade só de compreender, não o que você está falando, não. Como é que algo que envolve quase 80 milhões de reais, que passa por discussões atrás de discussões, horas e horas de reunião, onde todo mundo assina, e você ainda tem uma dúvida? Mas não é questão de dúvidas. Você ainda tem composições a fazer? Mas dentro da sua cabeça, dentro da sua forma de pensar, é o que eu discordo. Então, por exemplo, se eu assinei um negócio e ainda tem as dúvidas, então tudo bem. Você assinou um negócio? Ele não assinaria. Tudo certo? Ele não assinaria. Aí se tem algumas dúvidas, não, é isso que eu estou dizendo. Ele não assinaria. Beleza, então você não assinava. Não assinaria e não teria o contrato assinado por em vez de 20, 19... Não, são 19 que o Corinthians é outro. Sim, mas estou dizendo, não teria o contrato. Correto? É o que você pensa. Mas, a partir do momento em que todos concordaram em assinar e discutir a cláusula, porque isso é um acordo. Porque se não tivesse esse acordo, não haveria as 3 ou 4 reuniões de tentativa de acordo para o que o BAP estava falando. Aí o BAP se sentiu prejudicado e falou assim, não, peraí, porque já pagaram a primeira, vão pagar a segunda, daqui a pouco pagam a terceira. Eu vou prejudicar o meu time. E aí vai virar Brasil, que é o que a gente sabe. Não, depois a gente discute, e aí o dinheiro vai e depois você não tem um retorno. Aí eu acho que, nesse sentido, acho que o BAP olhou para o Flamengo e olhou para aquilo que havia sido discutido na assinatura com o Landim. E eu acho que cada um a justiça tem esse lado de coisa, essa discussão. Em relação à Crefisa, emprestar dinheiro para o Palmeiras, como o Pascoal falou, foi uma coisa aberta, né, como o Pascoal falou, uma coisa ali que existiam outras instituições. Do Vasco emprestava. Do Vasco emprestava. Uma concorrência. Mas eu acho estranho, tal, com todo respeito, eu acho que a Leila não tem que falar nada, não tem que dar satisfação nenhuma para o BAP, o que ela fez, o que ela deixa de fazer com a instituição Crefisa. É outro CNPJ. É outro CNPJ. Se eu tenho que dar satisfação, daqui a pouco eu tenho que dar satisfação porque você empresta para aquele, empresta para aquele, empresta para aquele. Não, nós temos que separar as coisas. Mas futuramente
futuramente, ela descreveu na nota aí, não tem intenção, Não, futuramente. ilegal não é mesmo, Zé. Sim, Isso mas é indiscutível. Sim. Talvez não seja o mais ético possível. Plihal, tem tantas coisas antiéticas e imorais no futebol brasileiro, que se a gente for discutir, se nós formos discutir com todas as coisas, vamos seguir a ética. Eu acho que a discussão, né? a discussão tem que é existir. correta, ela vale. mas assim... Porque, por exemplo, Mas eu sou crefisa. Eu sou crefisa. Eu já não sou mais o patrocinador do Palmeiras. Eu já não tenho mais a ligação que tem com o Palmeiras. Eu tenho instituição, a presidente feito por Palmeiras Leila. foi pago há mais de ano. Eu tenho Leila. A gente tem que separar as coisas. Leila presidente e Crefisa é uma empresa. Então quer dizer que ela não pode ter empresa? Ela tem que ser como os presidentes que largam tudo para viver a vida do clube. Eu acho bastante discutível, Zé. Eu não acho. Se você tiver uma última rodada de um Campeonato Brasileiro, sim, em que o Vasco já esteja com a situação resolvida, definida no campeonato, sem mais aspirações, não corre nenhum tipo de risco, e o Palmeiras esteja brigando pelo título, os dois se enfrentam. Sim. Não estou dizendo que vai ter esquema, arrumação. Eu estou entendendo a situação que você está falando. Mas é complicado. Sim, mas é complicado por quê, Plihal? Zé. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Você acha que não a Leila... permite que o mesmo dono seja dono de duas equipes com a mesma divisão. Você acha que a Leila vai lá no banco do Vasco, ou vai lá no negócio, vamos aí, vamos entregar o jogo? Não existe isso, Plihal. Com todo respeito, a gente sabe não, a gente tem que provar. A gente sabe não, eu sei um monte de coisas, mas para a gente falar esse tipo de situação, existe... Peraí, então vamos provar. Primeiro, ela falou na nota, não tenho intenção. Se ela assumir, vamos questionar. Ô Leila, lá na nota você falou que não teria intenção. O que está acontecendo? Ou por que você mudou? O que está acontecendo? Isso a gente está falando em cima do empréstimo. Sim. Você tem a mesma opinião em relação da Leila envolvida numa possível SAF do Vasco? Você acha que também não há conflito? Eu acho que a Leila não vai fazer isso. Eu acho que a Leila não vai fazer isso primeiro pela postura dela em todas as situações que a gente viu, tem umas questões extras, mas eu não acho que ela vai contra aquilo que ela escreveu, porque ela vai ser cobrada depois. Agora, se o marido dela quiser, como ele não pode, sendo uma outra empresa... Ô, Pascoal... Sabe, eu não entendo, é que assim, a gente fala muita coisa, mas aí vale pedir dinheiro para o empresário. Aí ninguém questiona, porque o jogador fulano de tal é do empresário tal, que joga contra o time tal. Ninguém questiona isso. Trouxe um e trouxe três. Que trouxe um, que trouxe outro, que trouxe aquele, que empresta dinheiro para o clube, né? Porque aí deixa treinador no clube, pressiona o clube, vocês estão me devendo, vocês têm que deixar o treinador aí. Porque se vocês querem mandar embora, então me dá o dinheiro que vocês estão devendo. Isso tudo acontece nos bastidores, viu? Não pensa que o futebol é esse mundo lindo, maravilhoso. Isso acontece no futebol, mas ninguém fala. Ninguém fala. Fala também, né, Zé? Não, ninguém fala. Público, eu quero que alguém venha a público e fale claramente o que aconteceu. O que eu estou falando. Publicamente. Coloque o nome do empresário, o nome do diretor e o que ele fez. Presidente de clube que dá parte de passe de jogador. Passe de jogador. Nós estamos vendo aí o Corinthians, o exemplo que aconteceu. Ô, Zé, Pascoal, você que conhece bem os bastidores do Palmeiras, você acha que neste empréstimo da Crefisa ao Vasco pode ter algum recado interno da Leila? Pensando em reeleição, teve a tentativa ali do terceiro mandato que não foi bem sucedida. Você acha que pode ter sido um sustinho da Leila interno? Porque eu escutei que poderia ser uma estratégia dela nesse sentido. Não, estratégia nenhuma. Porque olha aqui, se vocês não me quiserem aqui, se eu não continuar mandando aqui, eu posso mandar lá. Existem duas coisas. Mandar e colocar dinheiro lá. Existem duas coisas do Estatuto do Palmeiras. O terceiro mandato não existe no Palmeiras. Mas ela tentou, né? Terceiro mandato não existe. Mas ela pleiteou, ou não? Ao que eu sei, foi vamos dizer assim, foi testar a paciência. Vamos ver até onde vai, testar a paciência. Testou a paciência. Você viu criança como testa a paciência, não? Sua filha testava a sua paciência quando era pequena? Jesus. O seu filho testa a sua paciência? Até hoje. Pingolado. Então, beijo, papai te ama. O que acontece é o seguinte, verificou e viu que não tinha condição. A Leila já está no segundo mandato. Então, mas não tinha condição, mas podia passar a ter. A gente já viu isso em outros clubes. Tem. E na própria eleição da Leila, né? Que houve algumas mudanças para que ela pudesse ser eleita presidente. Uma outra situação. O Palmeiras, para ser SAF, precisa de unanimidade do Eu não estou nem falando do Palmeiras ser SAF. Porque a permanência da Leila no Palmeiras. A permanência da Leila termina quando terminar o mandato dela. Não existe possibilidade. Eu conheço um pouquinho o Palmeiras. Eu conheço um pouquinho. E conheço um pouquinho as pessoas que estão lá. E conheço um pouquinho quem está na oposição. É só um pouquinho, porque você não consegue conhecer todas as pessoas todo o tempo, todo esse período.
Eu não vejo nenhuma possibilidade da Leila seguir num terceiro mandato como presidente do Palmeiras ou transformar o Palmeiras em uma SAF. Isso não existe. Essa possibilidade para o Palmeiras não existe. Para o associado do Palmeiras, para o conselheiro do Palmeiras, para quem vota nas eleições do Palmeiras, essa é uma situação que não passa pelo crivo do Conselho, porque precisa de unanimidade do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Então, é uma situação, a Leila, quando terminar o mandato dela, ela vai deixar de ser presidente do Palmeiras e um outro presidente ou uma outra presidente ou presidenta, que as duas nomenclaturas estão corretas, presidente ou presidenta, poderá ser escolhido ou escolhida. Mas, conhecendo um pouquinho das pessoas do Palmeiras, o Estatuto do Palmeiras, só se for por unanimidade. E unanimidade não tem e não terá um terceiro mandato ou para transformar o Palmeiras em SAF. A gente já está se encaminhando para o... Ao contrário, porque o Santos está fazendo reunião agora, terminou uma reunião ontem, a respeito de modificações do Estatuto do Santos. Já existem modificações do Estatuto do Santos e algumas possibilidades. Até a avaliação de quanto vale o Santos para uma SAF já está sendo feita. Só para terminar, neste mesmo encontro ontem do grupo do futebol do Flamengo com os conselheiros do clube na Gávea, o BAP confirmou que não tem nenhuma pretensão de deixar a Libra, pretende continuar até o final do vínculo... 29. Fim de 29, né? Dezembro de 29. Ainda diz, vocês terão que me aturar até 29. Uma notícia ruim, triste, de última hora. O técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, acaba de falecer. Estava muito doente mesmo, estava trabalhando até outro dia, mas a gente percebeu em condições muito complicadas, muito difíceis. Ele acaba de falecer. É um treinador de história muito rica no futebol argentino. Zinho! Muito obrigado pela companhia, meu amigo Oswaldo Pascoal, José Elias. Amanhã estaremos todos juntos. Fora Esporte na sequência. Parte do elenco do Flamengo se representou no Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira. O restante dos jogadores voltará aos treinos na quinta. Por causa da data FIFA, o grupo ganhou folga depois da derrota para o Bahia no último domingo em Salvador. Alguns reservas na partida e os que não viajaram para a Bahia foram ao centro de treinamentos do Flamengo nesta quarta. Entre os que não viajaram estão Léo Pereira, que cumpriu suspensão, Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito, e Saul, que sentiu dores no tornozelo esquerdo e ficou no Rio. O zagueiro, porém, vai se representar na quinta também. Os titulares em Salvador ganharam um dia a mais de folga. O Flamengo entendeu ser necessário prolongar o descanso por causa do desgaste físico apresentado por alguns atletas e visando a sequência intensa que o time terá pela frente em outubro. Com o clássico contra o Botafogo, confronto direto contra o líder Palmeiras e semifinal da Libertadores diante do Racing. Além do retorno natural de Léo Pereira, a tendência é que Pulgar e Saul fiquem à disposição do técnico Felipe Luiz para a próxima partida. O Flamengo só volta a jogar na quarta-feira que vem contra o Botafogo às 19h30 no Newton Santos.